Bom dia, o meu nome é Isaías, vulgarmente conhecido por Zaya. Eu venho aqui para explicar para vocês algumas coisas que vocês vão utilizar nesta semana, do dia 4 ao dia 8 de maio. Estamos na nossa primeira semana do segundo bimestre, retornando às aulas aí do nosso colégio. Eu vou começar com vocês a falar sobre a apostila 2. Apostila 2. Antes, porém, eu vou rapidamente retomar o que a gente viu na apostila 1, compreende o primeiro bimestre. Na apostila 1, nós vimos história da língua portuguesa, a variação linguística, fonologia e fonética e acentuação gráfica. Eu vou depois, nas próximas aulas, retomar alguns desses itens para nós podermos repassar o que a gente vai ver na aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos ver os morfemas. A questão da estrutura das palavras, nós vamos falar dos morfemas. Então, a aula de hoje, na apostila de vocês têm a apostila 2, na primeira unidade, das páginas 10 à página 17. Então, vocês vão acompanhar aqui algumas instruções e algumas explicações que eu vou fazer sobre esse tópico, e depois vocês, com o tempo, aí durante a semana, vão poder, de posse da apostila, pegar essas páginas, vão ler. Eu vou pedir depois para vocês não fazer um resumo, mas lá onde tem o sintetizando a unidade, vocês vão, como o próprio nome diz, né, sintetizando, vocês vão fazer um resumo desse tópico, para ficar bem memorizado e tal. Bom, qual é a primeira ideia que eu quero passar para vocês? Na apostila, vocês têm lá, ó, morfemas, né? E pede para você ler o texto Bicho Gráfico, da Biblioteca Nacional, que é o primeiro texto, né? Tá falando aí do presidente do Corinthians, que tinha uma maneira diferenciada, né? O Vicente Mateus foi muito folclórico e tal. Aí no texto 2 tem 3 definições do mini dicionário OAS: a palavra invendável, a palavra aquático e a palavra gramático. Né? O que é invendável? Aquilo que não se pode vender. O que é aquático? Alguma coisa referente à água. E gramático é referente à gramática, aquilo que a gente estuda, inclusive é o nome da nossa disciplina. Bom, esses verbetes aí, eles estão destacados porque aparecem lá no texto 1, que são palavras mostradas nesse primeiro texto. O que chama a atenção, então, é como esses vocábulos são formados, né? Já que o nosso item é a formação das palavras. Aí tem, na apostila de vocês têm a definição da palavra morfologia. O que é morfologia? Morfologia é estudo, né? Que tem a ver com a forma da palavra. Você tem aqui, ó, morfo, forma, logia, estudo. Então, é a parte que estuda a estrutura da palavra. Se nós estamos falando, o assunto nosso é a estrutura das palavras, a palavra que fala sobre esse estudo é a morfologia. Então, no caso da palavra invendável, que está lá no bicho gramático, eu tenho as partes que formam essa palavra. Então, eu tenho, no caso dessa palavra, o radical, nós vamos ver, né, cada item tem o radical, que é a palavra que tem, é a parte que tem a significação da palavra. Depois eu tenho um prefixo, que é o que está antes desse radical, e o sufixo. E, às vezes, para eu formar o sufixo, eu preciso de uma vogal de ligação
ou uma consoante de ligação. No caso aqui da palavra invendável, eu tenho radical, que é vende, que é de vender, vendido, venderá, para qualquer outra palavra que eu vou utilizar, eu tenho essa parte fixa da palavra, que é chamada de radical, que tem a ver com raiz da estrutura. O que vem antes, a gente chama de prefixo, no caso aí o in. O que vem depois, a gente chama de sufixo. No caso aqui, o sufixo é vel, V-E-L, vel, né? Aí você vai ver que tem, entre eles aqui, o A. Inclusive está com acento aí, já é uma outra questão. Então, eu tenho o radical vende, que é a raiz, né? A estrutura, que forma essa palavra, que daí você, para descobrir esse radical, você usa outras palavras afins, né? Vendedor e tal. E o que está antes, eu chamo de radical, o que vem depois eu chamo de, aliás, o que está antes, eu chamo de prefixo, o que está depois do radical, eu chamo de sufixo. E em alguns casos, por uma questão de pronúncia, porque se o sufixo é vel, e eu tenho radical vende, vejam que não tem uma vogal ali, então eu vou falar vendevel. Então eu preciso usar o A, que a gente chama de vogal de ligação. Então a palavra invendável é formada pelo prefixo in, pelo radical vende e pelo sufixo vel. Lembrando que o A é apenas uma vogal de ligação. Todas esses pedacinhos aí são morfemas. Então, eu tenho morfemas lexicais e que são morfemas lexicais. São aquelas que se referem, são as partes das palavras que têm a significação, que têm o sentido, é exatamente o radical. Então, se eu tenho, por exemplo, aí a palavra flor, né? Eu tenho florista, floreiro e floricultura, e esse pedacinho, que a gente chama de flor, é o que tem a significação dessa palavra. Eu tenho, além dos morfemas lexicais, os morfemas gramaticais. E aí eu entro na questão da etimologia da palavra. O que é a etimologia da palavra? É exatamente o estudo, né, a significação da palavra é a parte da gramática que estuda a significação da palavra a partir dos morfemas lexicais e dos morfemas gramaticais. Então, eu tenho aqui, eu já falei disso, você vai ver na apostila a classificação dos morfemas. Então, vai estar lá explicado, né, o que é o radical, e aí está escrito, que eu já falei, e aí quando eu tenho as mesmas palavras com o mesmo radical, palavras que têm o mesmo radical, elas são chamadas de cognatas, como se fossem irmãs. Natas aí é de nascer, né? Co é junto. Então, eu tenho palavras que vêm de um mesmo radical, são palavras cognatas. Então, quando eu falei lá de vender, vendável, vendedor, etc. e tal, elas são palavras cognatas porque elas têm o mesmo radical. E a elas se acrescenta, então, o que eu chamei de sufixo e prefixo. Esses dois têm o nome de afixo. Eu vou afixar no radical. E aí eu vou formar as palavras, né? Existem os radicais que, depois eu vou dizer, que formam as palavras, que são os nomes, e as outras que são os verbos. Dentro disso, eu tenho a vogal temática, então, que eu já me referi, que é apenas uma ligação entre o radical e o afixo. No caso, quase sempre é o sufixo. Então, ele é o elemento que liga o radical a um sufixo. Se eu pegar só o radical e a vogal temática, eu vou ter o tema da palavra. O que é tema? Nós conhecemos de redação. Tema é o assunto que eu vou tratar, é a minha tese, não sei o que tem. Proporcionalmente, é mais ou menos esse sentido. Se eu pego o radical e coloco a vogal temática, eu formo um tema. O que é tema? É o assunto da palavra, é o significado dela, é aquilo que ela tem como essência, que é o que a gente viu lá como etimologia. Então, por exemplo, eu tenho a palavra, o radical mal e acrescento, né,
nesse radical, a vogal temática A. E aí eu tenho mala. No verbo, eu tenho cant, né? C-A-N-T, que é o radical, e acrescento a vogal A, fica canta. Só que aí eu deixo de pensar lá no verbo e tal. Esse canta é o tema do verbo cantar. Então eu tenho vogais temáticas para compor as palavras que são nomes, e aí são nominais, e as palavras que são verbos, e aí são as verbais. Nominais. Então eu tenho aqui as vogais A, E e O, átonas, né, que são colocadas no final das palavras, referem-se a um substantivo, que ele é nominal, então ele vai se referir ao nome, o substantivo ou ao adjetivo. Então eu tenho a palavra casa, né, o radical seria sem a vogal, C-A-S, cas, aí tem caseiro, casebre, casinha, etc. e tal. E, no caso da vogal temática E, a palavra sorte, né? Sortudo, sorteado, etc. Da palavra livro, o radical é L-I-V-R, né? Livre, vamos falar assim. E a vogal temática o. Aí tem livreiro, livraria e tal, só que o tema da palavra é livro, inclusive dá o nome ao substantivo. No caso do verbo, eu já disse, eles têm, as vogais são, no caso, A, E e I. A única exceção que acontece aqui é no caso do verbo pôr, que obviamente termina, né, tem a vogal O, mas é que antes a palavra pôr era poer. Isso tem lá a galinha poedeira, né? O sol poente, o pôr do sol. Você não fala poer do sol, você fala pôr do sol. Mas ele é poente, ele ainda se mantém em algumas palavras a partir desse radical, no caso do verbo pôr. No caso do A, a primeira conjugação, F-A-L, fal, que é do verbo falar, eu tenho o radical fal mais a vogal temática A, vai ficar o tema fala. Na segunda conjugação, que é a letra E, eu tenho comer, eu tenho com, a vogal temática E, formando o tema come. O verbo sorrir, eu tenho S-O-R-R, né, sor, e a vogal temática I, juntas formam o tema sorrir. Então, o tema a gente consegue detectar mais no caso do verbo. Lá, voltando, né, para a vogal temática formando o tema dos nomes, eu tenho a formação, então, dos substantivos e dos adjetivos. E elas são chamadas, no caso do A e do O, as desinências, que nós vamos ver depois, que são do masculino e feminino, elas marcam os gêneros das palavras. No caso do verbo, o verbo não tem gênero, não tem verbo masculino e verbo feminino. Por outro lado, o verbo tem as desinências modo-temporais, modo é como ele se comporta, se ele está no modo indicativo, subjuntivo ou no imperativo, e o tempo, né, futuro, pretérito, presente, que são as desinências, então, modo-temporais, e as desinências número pessoais. Número é singular e plural, pessoais é de pessoa, primeira, segunda e terceira. Então, por exemplo, eu tenho o verbo contar. Conte é o radical, o A é a vogal temática, tema, conta. O R é a desinência de infinitivo. Então, só para exemplificar aí o uso desses pedacinhos da palavra, que é estudado, então, na etimologia da palavra. Os afixos. Então, tanto o prefixo como o sufixo, a gente chama de afixos. O que vem antes é pré, né? Então, eu tenho um prefixo, que é de origem grega, obviamente, e no caso da palavra felizmente, feliz, né? Eu tenho infeliz e tenho felizmente. Se eu colocar os dois, tanto o prefixo como o sufixo, eu tenho infelizmente. Então, eu tenho radical feliz, prefixo in, sufixo mente. Aí, no caso, eu estou formando um advérbio, né? Também chamado de nome. São o sufixo
no caso do mente, o sufixo nominal. Mais exemplos aí, né, para terminar esse episódio, que nós já estamos extrapolando o nosso tempo. Eu tenho lá alguns exemplos de sufixos nominais. Eu não vou aqui elencar todos, mas você vai estudar depois para a gente fazer os exercícios. Então, por exemplo, vamos pegar aqui para professor, né? Que vem de professar, né? Quem professa alguma coisa, a gente tem essa palavra professar mais na questão religiosa e tal, mas um professor é aquele que professa alguma coisa. Tem um pouquinho a ver com profissão. Mas aí, então, os sufixos ão, or, tal, elas têm algumas cargas significativas. Por exemplo, agente, profissão, vendedor, padeiro, manobrista, bibliotecário. Então, pelo final da palavra, você sabe que aquilo se refere a uma profissão, ao agente de alguma coisa. Então, a maioria das palavras termina em ário, bancário, bibliotecário, elas indicam uma profissão. Vamos pegar só mais um exemplo aqui, no caso de aumentativo. Então, eu tenho, a gente fala bocão, né? Mas o correto é bocarra, casarão, cabeção, não, é cabeçorra, né? Por isso que eu tenho lá no caso do cão, cachorro. Então, esses sufixos, arra, orro, ão, eles dão um grau aumentativo, então é uma formação aí de nomes nesses casos que eu já elenquei. No caso do verbo, eu só tenho alguns, né? Aqui, por exemplo, verbos frequentativos são ações frequentes, não é de frequentar, de ir lá, mas ele dá uma ideia de frequência. Então, por exemplo, pestanejar. Você não pestaneja uma vez só, é um ato repetitivo. Então, eu tenho esse nome de frequentativos por isso. Mas é o ejar, o assar, você cedilha, né? Verbos diminutivos, que dão uma ideia menor do que aquela original. Então, eu tenho a palavra usar, mas eu vou usar um pouquinho só, então eu vou utilizar, né? Surgiu a dúvida ali, que eu ouvi a Viviane falar também, que a gente tem a palavra digitar e digitalizar. Tinha aluno com dúvida. Falou, eu vou digitar o trabalho? Não, mas ela falou que é para digitalizar o trabalho. Então, você digita uma vez só, você faz uma coisa pequenininha. Só que é com o todo do texto. É isso que quer dizer a palavra digitalizar. Você pega uma página inteira, ao invés de digitar pedacinho por pedacinho, para formar aquela palavra, aquela página, no caso, você digitaliza. Ou utilizar e ou usar é a mesma coisa. Você usa uma coisa continuamente, uma coisa grandona. Ou utilizar, se utilizou só aquele pedacinho. Se usou. Então, eu tenho aqui no caso de petiscar, chuviscar, né? Pinicar é feio, mas é aquele cutucão que se dá na pessoa. Ou aquilo que você está usando e está causando esse desconforto. Por fim, eu tenho a formação do advérbio. No caso do advérbio, eu só tenho uma situação. Quando eu acrescentar o sufixo mente a qualquer palavra, ela vira um advérbio de modo. Então, alguém está feliz. Ele fez isso felizmente, ele fez de modo positivo, de modo feliz. Ele é um cara amigável, ele tratou aquele assunto amigavelmente, é o modo como ele colocou. Então, aqui, eu tenho esses exemplos, são o que a gente chama, então, de desinências. Para finalizar, eu tenho aqui, então, as desinências nominais, que são o que eu já disse anteriormente, os formadores de nomes. O que é nome em língua portuguesa? Substantivo, adjetivo, verbo, nomes. Substantivo, adjetivo, artigo, pronomes e os numerais. Então, eu tenho a desinência nominal de gênero masculino, que é o o. A maioria das palavras, então, que são nomes e que terminam em o, elas são masculinas. Se eu colocar um S, eu tenho dois pedacinhos, eu tenho duas desinências nominais. Eu tenho uma desinência que indica gênero, masculino e feminino. O feminino é indicado pelo A, eu tenho menino, masculino, e tenho menina, o A indica o feminino.
Se eu quero indicar o plural, eu tenho 2 ou mais, se for gênero masculino, eu coloco um S. Se for o gênero feminino, eu coloco o A, e obviamente tem que colocar o S. No caso dos verbos, o plural do verbo não é indicado por S, é indicado por M, né, na maioria. Então, eu tenho a palavra, né, o verbo viajar, e eu estou dizendo que eles vão fazer alguma coisa, nesse caso é uma viagem, eles vão viajar, então que eles viajassem. Né? Então, aqui no viajassem, eu tenho as desinências verbais que indicam o número, se está no singular ou no plural, que eu falei que é indicado aqui pelo M, né, ó, aqui embaixo. Desinência da terceira pessoa do plural. Ele indica não só o plural, mas a pessoa, que é a terceira, que são eles, que eles viajassem. No caso do SSE, né, esse outro pedacinho, esse outro morfema, ele indica o modo em que está esse verbo, que no caso é o subjuntivo, e o tempo, que é o pretérito imperfeito. O que é imperfeito? Que não foi concluído. Isso nós vamos ver também no momento oportuno. Então, resumidamente, os nomes têm as desinências, né, de número e de gênero é masculino e feminino, número é singular e plural. Os verbos têm 4. Ele tem de número e de pessoa, e tem o modo e o tempo. De número e pessoa a gente chama de número pessoal, ou de modo e de tempo a gente chama de modo temporal. Existem, por fim, as desinências verbonominais, que são os verbos nominais, na sua forma nominal. Então, eu tenho infinitivo, andar, perder, sair, são os nomes dos verbos. O gerúndio, que em inglês é o ing, né? Nós temos o NDO em português, andando, perdendo, saindo. E o particípio, que é uma ação concluída no passado, que é ado ou ido, andado, perdido, saído. Tem algumas observações aí na apostila, depois vocês vão colocar, se a observação é importante. E, por fim, um reforço aí na apostila das vogais e consoantes de ligação. Tá? Um último recadinho que eu vou dar para vocês é que no final aí tem, vocês podem tirar uma foto aqui com o celular para entrar no site Só Português. O site tem uma lista muito extensa de muitos radicais latinos e muitos radicais gregos. E vocês aprendendo esses radicais, vocês não precisam mais usar dicionário. Tá bom? Eu já me alonguei bastante aqui, vou parar por aqui. Vou me despedir de vocês essa semana. Vocês vão, então, ler esses tópicos na apostila. Tem as atividades. Eu anotei aqui as atividades que vocês têm. Elas estão nas páginas 15, 16. Então, tem lá atividades discursivas, tem atividades, até irônico dizer, né? Vocês têm atividades em sala e tem atividades em casa. Agora não precisa mais falar o que é em sala e o que é em casa. É tudo aí home office. Tá bom? Façam essas atividades na apostila. Por enquanto, é só para fazer na apostila e deixar lá. Se tiverem dúvidas, vocês vão tirar dúvidas pelo fórum lá do Moodle, e por lá eu vou esclarecer algumas coisas, e se for o caso, eu comento depois, no próximo vídeo da próxima semana, algumas questões que vocês colocarem no fórum, etc. E tal. A correção, obviamente, eu vou fazer no momento oportuno. Tá bom? Tchau. Uma boa semana para vocês.